27 Tillit Pope Capítulo 105 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A notícia de que havia um Bloodling por perto perturbou Sylvester quando as memórias dos velhos tempos reapareceram. Embora ele estivesse muito mais forte agora, ele ainda não sabia se poderia derrotar um dos Bloodlings porque, até onde ele sabia, naquela caverna anos atrás, até o Ashizard morreu, e ele era apenas um Master Wizard. Mas ele teve a ajuda de uma poderosa magia de luz, que era como o pior veneno para Bloodlings. No final, Sylvester deixou de lado seus problemas, pois a tarefa em mãos era mais importante. Algumas das pessoas ainda sãs estavam loucas e tentaram lutar. Então, eles levaram a manhã inteira para trazer todas as pessoas que Sylvester considerava tratáveis para o mosteiro, onde ele cedeu quartos e também as amarrou, para que não acabassem se matando. Depois disso, ele despejou alguns produtos químicos em seus quartos que induziriam o sono e saiu. Era hora de dormir para ele também, já que era meio-dia, e a cidade dormia durante as horas de pico do sol. Sylvester chamou toda a sua equipe para o quarto enquanto outros eram entregues aos pacientes. Eles colocaram alguns colchões no chão e se deitaram. Há algo errado com esta cidade, murmurou Sylvester enquanto as grossas cortinas mantinham o quarto escuro como a noite. Gabriel concordou com ele. Eu sinto que eles nos odeiam por algum motivo. Felix acrescentou algo crucial então. Eles provavelmente têm. Você não notou? Exceto no mosteiro, não há insígnias da igreja em toda a cidade. Vimos tantas casas e não encontramos nenhuma. Até mesmo a vila de Falsote tinha mais delas. Sylvester olhou para Sir Doloren e notou o rosto sério do homem moreno. O que você está pensando? A mãe de Shani nos chamou de covardes naquela época. Eu sinto que tem algo a ver com isso. Devemos tentar cavar mais fundo na história desta cidade. Aprender mais sobre o saque e o que o mosteiro fez naquela época. Sylvester suspirou ao sentir que a tarefa estava se tornando muito grande para ele. De uma simples investigação a um Bloodling nas montanhas agora, era muito. Também notei outra coisa. Todas as vítimas desta doença são adultos que teriam sido adultos ou jovens durante o saque. Então, mesmo que Bloodling esteja por trás do empurrão, a demissão é a razão pela qual tantas mentes na cidade permanecem quebradas. Eles precisam de alguma terapia, eu acredito. O que é terapia, Max? Félix perguntou. Sylvester explicou em palavras simples. Bem, é o tratamento de alguém com doença mental ou física sem uso de drogas ou cirurgia. Em vez disso, você conversa com a outra pessoa e se aprofunda em suas mentes para encontrar a origem de seus problemas e depois tenta curá-la. Apenas falar pode curar a mente de alguém? Félix ficou surpreso. Você está muito atrasado. Meu tio que ficou senil precisa de alguma ajuda. Max, como você sabe de tudo isso? Gabriel perguntou de repente. Sylvester bateu palmas e fechou os olhos. O bar do prego que o Senhor ensina. Solis te ensinou tudo isso. Talvez fosse inacreditável demais para eles. Sylvester deu de ombros. Eu não sei. Eu só tenho algum conhecimento em minha mente que às vezes posso facilmente lembrar e usar para ajudar. Se Solis está por trás disso ou não, ninguém sabe. De qualquer forma, vamos dormir. Vamos fazer isso. Sir Doloren concordou. Precisamos descobrir o mistério por trás da vila amanhã. E quanto ao Bloodling? Devemos lutar contra isso também? Questionou Gabriel. Para isso, ninguém tinha resposta. Sylvester virou de lado e abraçou o invisível Shonky. Quem sabe, mas considerando a minha sorte, estamos fabulosamente destruídos. Ah, essa coceira irritante no meu corpo. Acho que estou prestes a subir de nível. Bom. Felix e Gabriel levantaram-se instantaneamente com inveja, pois sentiram algo que há muito haviam esquecido. Uma lição que aprenderam há muito tempo. Quando Sylvester foi reprovado em sua aula no primeiro ano, como amigos, eles se sentiram mal. Mais tarde, quando ele foi o melhor da classe, eles se sentiram pior. Você vai se tornar um F.Fu. Maldito Ashizade. Felix explodiu e sacudiu Sylvester com força. Smack.
Sylvester deu um tapa na mão de Felix com aborrecimento e fechou os olhos para dormir. Seus burros surdos. Eu disse subir de nível, não subir de nível. Agora vão dormir. Os dois embaraçosamente relaxados com isso. Mas Felix não conseguiu dormir antes de saber de algo. Ainda assim, você pode nos dizer em que nível você está? Quão perto você está de se tornar um Arizade? Sylvester não respondeu e começou a roncar, em dueto com o gato gordinho e fofo em seus braços. Foi extremamente estranho acordar quando o sol começou a se pôr em vez de nascer. Mas trabalho era trabalho, e eles tinham que arrastar os pés para fora da cama e se refrescar. O horário de trabalho de hoje estava lotado e todos tinham algo para fazer. Em primeiro lugar, Sir Loren deveria sair por aí e descobrir o que aconteceu durante o saque porque não havia religiosos na cidade. Gabriel foi encarregado de encontrar e conversar com o segundo arcipreste, Aiden Sylvester, para revelar todas as informações. Quanto a Felix, ele deveria ser o guarda-costas de Sylvester durante sua tentativa de curar as pessoas que trouxera. Você vai usar seu violino para curar as pessoas? Felix ficou chocado ao ver Sylvester se preparando para cantar pelos Loucks. Muitas vezes, a música é a melhor maneira de acalmar os nervos. Acalma a mente e libera a felicidade na mente. Isso me ajudará a concentrá-los em minhas instruções. Em vez disso, seu trabalho será ficar ao meu lado e detê-los se ficarem agitados. Ele ordenou quando chegaram ao grande sótão do edifício do mosteiro. Lá, todos os 37 pacientes foram amarrados ao chão com uma corrente de metal nas pernas. Isso garantiria que eles não se atacassem por algum motivo. Senhor sacerdote, também posso ajudá-lo? Shani já estava esperando por Sylvester do lado de fora da entrada do sótão, pois ele também morava no mosteiro. Claro, tenho certeza que você só deseja ver sua mãe. Sylvester bagunçou o cabelo do menino e o levou. Você ama tanto a sua mãe? Sim. Ela é melhor. Ela é tudo o que eu tenho. Shani respondeu com orgulho. Mas então seu rosto caiu quando ele perguntou. Ela pode realmente ser curada de volta à saúde? Sylvester não sabia a resposta e queria não fazer falsas promessas. Não há remédio para este problema, Shani. Só posso tentar e esperar o melhor. Agora, você deve ficar atrás de mim e apenas observar. Não importa o que aconteça, não chegue perto dos doentes ou de mim. Eu não vou. Obedientemente, Shani logo ficou em silêncio atrás de Sylvester e observou as cenas se desenrolarem na frente dele. Havia muitas mentes inquietas na sala, e elas gritavam e tentavam arranhar o chão ou morder as correntes. Ao mesmo tempo, alguns outros pareciam normais e interessados em Sylvester. Ele começou a cantar o hino diretamente e tocou o violino ao fundo. Ele garantiu que suas notas não fossem muito altas, pois irritá-las poderia criar alguns problemas. Em vez disso, ele manteve as notas baixas e calmantes para a mente. A luz calmante de sua auréola foi uma boa adição à performance, pois acalmou os inquietos muito melhor do que apenas a música. Quando o sol brilha, acorda a minha mãe. Ela é o mundo para mim, quem define minha vida. Ele cantou sobre o amor de uma mãe por seu filho, pois considerava que todos no grupo deviam ter uma mãe que provavelmente cuidava na maioria dos casos. Eu cometo erros, coisas em casa que quebram. Eu recebo algumas repreensões, mas seu amor nunca treme. Ó minha mãe, te acho divina. Como pode o Senhor da Luz projetar alguém tão gentil e amoroso combinado? Sylvester adotou o tom de voz da velha guarda dessa vez, aquele que ouvia no rádio nos anos 60 e 70. Ele cantava e cantava sem parar um instante, e a magia da música era que aos poucos todos os doentes paravam de mostrar agressividade e o escutavam em silêncio. Eu não bebo, mas acho que você é o que chamam de bom vinho. Você envelhece e se torna ainda mais gentil. Você realmente é divino. Pá. Pá. Ao parar de cantar, ouviu que todos começaram a bater palmas para ele. Mesmo o pior dos casos estava um pouco de volta à sanidade. Mas Sylvester não deixou esse momento passar em branco. Eu sou o Padre Sylvester Maximilian. Eles me chamam de Bardo do Senhor também porque, como você pode ver, eu tenho um pouco de talento para cantar e tocar música.
Algumas vozes baixas de risadas vieram das pessoas ao ouvirem sua humilde vanglória. Hoje vamos aprender a meditar e nos acalmar. Mas antes, vamos comer alguma coisa. A comida estava pronta de antemão. Um bom mingau picante com um pouco de carne e também um pouco de canja de galinha. Isso era para ajudá-los após a exposição prolongada ao sol e a falta de comida. Nenhum deles reclamou e comeu como se fosse o néctar dos deuses. Eles nem deixaram uma mancha de comida em suas tigelas quando terminaram. Ótimo! Agora que nossas barrigas estão cheias, podemos relaxar e prosseguir. Não preciso que você faça nada além de permanecer sentado e fechar os olhos. Você ouvirá ritmicamente este som. Ele criou um som curto da corda G do violino. Tudo o que você precisa fazer é manter sua mente vazia e se concentrar apenas neste som periódico. Quando você sentir que não consegue se concentrar nele e está tendo pensamentos estranhos, preciso que você me diga imediatamente. Ting, ting, ting. Sylvester os treinou para manter sua mente sob seu próprio controle, pois essa era a única maneira de curá-los. Quanto à medicina, ele ainda estava testando o que fazer. Mas, felizmente, nos próximos 5 minutos, ele não viu ninguém lutando e levantando as mãos. Ele não deixou a meditação durar muito tempo, pois isso era difícil de fazer. Então ele encerrou a aula do dia e começou a mandá-los embora. Lembre-se, sempre que sentir que sua mente está fora de controle, tudo o que você deve fazer é fechar os olhos e contar até 10. Logo, o sótão ficou vazio e apenas Felix e Shane ficaram com ele. Posso jogar? Shane perguntou. Sylvester riu, sabendo muito bem que ia ser uma confusão. Claro, mas não agora. Eu tenho trabalho a fazer. Vou te ensinar mais tarde amanhã cedo. Obrigado. Sacerdote. Obrigado pela minha mãe. Shane cheirava nada além de energia positiva o tempo todo, e Sylvester gostava dele por isso. Baque. Shane de repente abraçou a perna de Sylvester, já que sua altura permitia isso. Eu vou pagar de volta um dia. Obrigado Y. Antes que Sylvester pudesse falar, no entanto, o arcipreste Oliver veio correndo, ofegante. Sacerdotes. Rápido. A possessão demoníaca do filho do chefe é muito ruim. Precisamos da sua ajuda. Sylvester grunhiu e seguiu atrás com Felix de Shane. Não são possessões demoníacas. Elas não são reais, arcipreste. Eles deram passos rápidos no meio da noite e chegaram à grande mansão de pedra. Os servos rapidamente conduziram Sylvester e Felix para o porão e abriram a porta para eles entrarem, estando os chefes da cidade dentro. No entanto, assim que eles entraram, Felix quase xingou. Fifu! Como ele está rastejando no teto. Sylvester, vendo isso pela primeira vez, mordeu a língua. Tudo bem, esta é uma posse real. Twitch Pop capítulo 106. Sylvester nunca tinha visto um endemoniado em sua vida antes e não sabia como era pessoalmente. Hoje, ele obteve a resposta para essa pergunta e não gostou. Havia uma grande diferença entre ver uma criatura da noite ou um bloodling e um possuído por um demônio, porque o possuído que você vê ainda é um humano, preso em algum lugar dentro de si. Ele viu o rosto do filho do chefe se transformar em uma estranha forma demoníaca, como se houvesse tumores, pele podre e rachada por toda parte, olhos negros como breu, dentes pontiagudos, unhas compridas em forma de garra e pés enquanto ele caminhava no teto e rosnava para eles. Ele estava, no entanto, acorrentado, para que não pudesse se aproximar de Sylvester e do resto. O chefe da cidade, chefe Kennard, olhou para Sylvester com raiva. Você vê isso? Ainda não acredita em possessão. Meu filho está morrendo lentamente há tanto tempo, e você nem veio vê-lo. Sylvester defendeu suas ações. Porque eu queria respostas primeiro para poder te contar. E a resposta é: as pessoas da cidade não estão possuídas, porque se alguém está realmente possuído, então é fácil para a igreja purificá-lo, pois a escuridão teme a luz. Veja isso. Sylvester levantou a palma para o homem possuído pelo demônio pendurado no teto. Rei! A criatura fervia de dor e raiva. Sylvester teve seu ponto provado, no entanto.
Vê isso. É assim que os possuídos reagem à luz. Eles choram de dor e sua pele queima para mostrar vapor. Mas isso não acontece com mais ninguém. Então por que o exorcismo do meu filho não está melhorando? O arcipreste já tentou? Perguntou o chefe Kennard. Sylvester olhou maravilhado para o demônio e perguntou a Sir Doloren, que acabara de chegar. Quais são as chances de que este seja um demônio de alto escalão e mais poderoso? Sir Doloren tinha uma vasta experiência com essas coisas, já que seu principal trabalho durante anos foi matar essas criaturas e queimá-las. Os inquisidores sabem com qual demônio mexer e com qual não. Sacerdote Sylvester, pela aparência dos chifres na cabeça, pelos olhos e pelo movimento, parece-me que é pelo menos um demônio classe B, difícil de banir, pois são conhecidos por formar um vínculo extremamente forte com o anfitrião. Provavelmente há algo em posse do homem que ele pegou ou recebeu de algum lugar, que era assombrado por esse demônio. Precisamos encontrá-lo para acabar com a posse, pois serve como chave. Sylvester olhou para o chefe Kennard. Você pode nos contar sobre isso? Onde estão os pertences de seu filho? Enquanto Sylvester tentava encontrar a cura final, Gabriel e Felix vieram e colocaram runas protetoras no chão para garantir que o demônio não pudesse escapar da sala em nenhuma circunstância. Agora, não eram eles presos com o demônio, mas o demônio estava preso com eles. O chefe Kennard levou tudo a sério e trouxe uma sacola cheia de pertences para o homem. Isto é tudo o que tiramos do quarto dele. Sylvester começou a examinar os itens como se fossem lixo. Sir Doloren o ajudou a encontrá-lo. Apenas tente enviar um pouco de solário para cada objeto, o que fizer você sentir que seu poder está sendo repelido. É disso que precisamos. Sylvester assentiu e começou a verificar cada item. Havia roupas, livros e alguns objetos aleatórios. Então, finalmente, depois de alguns minutos, ele encontrou uma chave preta de aparência antiga. Parecia muito antiga e não se parecia com nenhuma chave que ele já viu neste mundo, pois sua forma era extremamente estranha desde o final. O que esta chave destrava? Sylvester perguntou ao chefe Kennard. O homem olhou para ele de perto e franziu a testa. Eu não me lembro de nenhum cadeado assim em toda a cidade. De onde ele tirou isso? Sylvester brandiu a chave para o homem possuído. Você vê isso? Vou acabar com você em breve. Urar. Sim, é isso. Olha como está gritando, vendo na minha mão. Tudo bem, vamos começar o exorcismo primeiro e depois falar sobre outras coisas. Mas, chefe Kennard, por favor, saia da sala porque não sabemos como o demônio reagirá assim que o tirarmos do corpo de seu filho. Ele pode atacar e dominar você. Sylvester empurrou o velho para fora do porão e fechou a porta. Então ele olhou para seus aliados. Pegue seus medalhões e mostre-os claramente. Mantenha um cristal de luz em sua boca para quebrá-lo sempre que o demônio tentar atacá-lo. Continue cantando e deixe a luta comigo. Meu punho mostrará as profundezas do verdadeiro inferno. Imediatamente eles se prepararam para o ritual. Isso estava mais inclinado a prejudicar a outra parte do que apenas bani-la. A princípio, eles desenharam um grande círculo único ao redor da cama em que o homem possuído estava amarrado. Isso garantiria que ele não pudesse fugir. Depois disso, Sylvester jogou um pouco de água da Terra Santa na cama e no chão e dobrou as mangas. Gabriel e Felix ficaram nas duas pontas do círculo e começaram a cantar do livro, enquanto Sir Doloren estava lá para garantir que os dois não fossem interrompidos. Quanto a Sylvester, ele pulou na cama, ambos os punhos brilhando em magia de luz brilhante, enquanto Mirai também rosnou para o demônio com o cabelo em pé. Não se sabia o quão eficaz ele seria, mas com certeza ele tinha o espírito. Urar. O demônio saltou do teto para Sylvester com suas garras para fora. Olhando mais de perto, Sylvester sentiu-se ainda mais enojado com essa coisa, pois a boca tinha várias fileiras de dentes feios e afiados. Seu feio merdinha. Sylvester puxou seu punho para trás e o alinhou com a cabeça do demônio que se aproximava. Oxi! Então, de repente, seus punhos ficaram cobertos de magia de luz brilhante, parecendo fogo. Punho de luz.
Estrondo. Ele se conectou perfeitamente à mandíbula do demônio com tanta força que sua mandíbula ficou desfigurada e todo o corpo foi jogado fora. Mas as correntes presas à perna causaram mais danos e também quebraram o tornozelo. Oh não! Sylvester exclamou de repente ao se lembrar de algo. Será que espancá-lo também machucará o homem que ele possui? Acabei de quebrar a mandíbula do filho do chefe. Felix, Gabriel e Sir Dolores se entreolharam sem jeito. Eu não vi nada. Felix deixou escapar. Nem eu. Nem eu fiz. Sir Dolores e Gabriel acrescentaram. Sylvester riu e se preparou para exorcizar o demônio. Nesse caso, não vou me conter. Vá embora. Pagão. Estrondo. Sylvester deu um soco com seu punho de luz mais uma vez e imobilizou o demônio enquanto ele se sentava no peito, colocando os joelhos em seus braços. Então, tirando a folha da árvore da alma, colocou-a na testa do demônio e começou a entoar o ritual de expulsão. Ao mesmo tempo, a auréola reapareceu atrás de sua cabeça e fez o demônio gritar de dor com a luz. Ele gritou de dor quando a pele queimou com o vapor subindo. Urei! Cala sua boca! Sylvester apertou as mandíbulas e continuou cantando. Até Mirage estava ajudando enfiando suas garras nos olhos do demônio. City Lux Domini Urati Malum. Oxi! De repente, o círculo único que eles desenharam ao redor da cama se iluminou e envolveu tudo que havia nele no brilho. Nada mais era visível, mas muito era audível. Os guinchos do demônio. Aproxima-te! Sylvester rugiu. Com isso, Felix e Gabriel começaram a se aproximar de Sylvester e, lentamente, a luz no círculo único começou a se condensar no centro do demônio. Lentamente, passo a passo, eventualmente, a luz estava caindo apenas sobre Sylvester e o demônio. Saí agora, seu imundo! Sylvester se preparava atentamente para mover-se rapidamente. Para matar um demônio, os de baixo nível podem ser feitos simplesmente derramando luz sobre eles, mesmo quando estão escondidos no corpo de alguém. Mas em demônios mais fortes isso não funciona e, nesses casos, é preciso arrastar o demônio para fora do corpo e deixar que a luz do Senhor o engula diretamente. Aí está você. Na intensa contorção do corpo possuído, o demônio finalmente mostrou sua forma, aparecendo um pouco. Sylvester não perdeu a oportunidade e pegou a coisa com a mão e tentou puxar o demônio para fora. Esse é o fim do seu terror. Conhecê-lo foi um prazer. Urá! Ao puxar o demônio para fora, ele viu sua forma final, que era tão hedionda quanto a possuída, se não mais. No entanto, Sylvester manteve o demônio preso em suas garras e deixou a luz fazer sua mágica. Ah! Gritos, murmúrios estúpidos do demônio ressoaram tão alto que foram ouvidos mesmo fora dos limites da mansão do chefe. Sylvester novamente usou sua magia de luz para queimar essa coisa. Como se um corpo estivesse sendo desinflado, o demônio lentamente perdeu sua massa corporal e parecia estar vibrando com as ondas de luz mágica como um pedaço de pano. NNN. O. T. L. K. O que? Sylvester parou de tentar matá-lo rápido ao ouvir algumas palavras do demônio, mas era muito abafado e irreconhecível. Você pode falar minha língua. Urar. Mas era tarde demais, pois a casca vazia do demônio começou a se transformar em cinzas na luz sagrada e queimar. Logo, a massa desapareceu das mãos de Sylvester, e a aura ameaçadora também. O exorcismo foi bem sucedido. Oxi! A luz se dispersou rapidamente quando os cânticos de Gabriel e Felix terminaram. Mas Sylvester não se mexeu e ficou sentado em cima do homem agora purificado e inconsciente. Max, o que aconteceu? Felix perguntou rapidamente. O demônio tentou falar comigo. O que ele poderia querer dizer? Sir Dolores interrompeu rapidamente. As pessoas enlouqueceram tentando decifrar exatamente isso, sacerdote Silvestre. Tente não pensar muito sobre isso, pois eles são conhecidos por tentar enganar os outros quando estão à beira da morte. Mas isso não me pareceu engano. Foi mais uma súplica. Sylvester pensou nos gritos do demônio. Eu deveria tentar capturar um vivo da próxima vez.
Ele voltou ao normal e olhou para o homem que eles haviam acabado de salvar. Ele parecia enfraquecido e, claro, sua mandíbula estava quebrada. Ele está vivo, pelo menos. Abra a porta, deixe o pai do homem entrar. Sylvester arrumou suas roupas e se afastou solenemente. O chefe Kennard logo entrou e olhou em volta para a pura destruição na sala. Todos os móveis extras haviam sumido e as paredes pareciam ter sido queimadas. Ele engoliu em seco e olhou para o filho. E ele é. Exorcizamos o demônio, chefe. No entanto, seu filho precisa de uma cura normal agora, então sugiro que chame o curandeiro da cidade. Sir Doloren sugeriu. O homem correu até seu filho com os olhos cheios de lágrimas e o pegou nos braços. Mas ele notou uma mandíbula aberta. O que aconteceu com a boca dele? Todos os quatro trocaram olhares um para o outro. Gabriel, porém, falou em pura adoração. O milagre do Senhor tem um preço. O demônio em seus últimos momentos lutou, e isso resultou nisso. Regozije-se, chefe, pois ele está vivo e salvou você da dor. Felix tentou o seu melhor para conter o riso reprimido. Isso foi um absurdo de alto nível bem ali. Ele está aprendendo comigo. Sylvester assentiu com orgulho. Dong. 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 No entanto, a noite parecia querer não deixá-los ter um momento de descanso, pois de repente sinos altos começaram a tocar pela cidade. O chefe Kennard levantou-se em pânico. Estamos sendo atacados. Bom. A porta foi escancarada e Sir Olaf entrou correndo. Chefe. Estamos sob ataque. Uma névoa branca cercou as entradas da cidade. Havia horror em seu rosto. Eu vi esqueletos ambulantes. Milhares deles. Twitch Pop capítulo 107. Ótimo. Isso é incrível. Eu não posso acreditar como estou me sentindo sortudo agora. Felix de repente exclamou em voz alta assim que a notícia dos esqueletos foi ouvida. Houve um silêncio mortal na sala. Sylvester caminhou até seu amigo e deu um tapinha em seu ombro. Você está bem, Felix? Felix sorriu como se tivesse renascido. Estou absolutamente bem. Loucura, demônios, Bloodling, e agora temos esqueletos nos atacando. O que pode ser melhor do que isso? Sylvester riu. Primeira vez? Acostume-se com isso. Eu aprendi minhas lições, e quase nada me choca muito. Vamos ver esses esqueletos. Eles são muito fáceis de lidar de qualquer maneira. Claro, temos a maior lanterna do mundo ao nosso lado. Gabriel brincou. Sylvester revirou os olhos e saiu da casa. As muralhas da cidade eram bem altas, então ninguém estava com muito medo dessa ocorrência, embora um tanto assustado com isso. Chefe Kennard, faça com que seu filho seja examinado pelo curandeiro. Ele então seguiu Sir Olaf até a parede divisória. Estava escuro lá fora e as luas gêmeas estavam escondidas atrás do céu escuro. O clima da terra ao sul era muito imprevisível, então a cidade estava preparada para tudo. Lanternas e velas foram colocadas em todas as ruas e perto das janelas das casas. Era uma regra na cidade que as pessoas deveriam colocar lanternas do lado de fora de suas casas todas as noites. Para isso, eram pagos mensalmente com material para queimar. Você já foi atacado por essas criaturas antes? Sylvester perguntou a Sir Olaf. Não. Sir Olaf deixou escapar, abalado, ao que parecia. Nunca enfrentamos nada tão vil antes. Isso é estranho. Sir Doloren deixou escapar rapidamente com isso. Talvez os mortos lá fora no galpão não tenham sido totalmente queimados, e você deixou seus ossos. As criaturas da noite ressurgem dos mortos. Sir Olaf. Venha rápido. Eles começaram a chutar e socar os portões. Um guarda veio correndo para informar. Então todos eles se apressaram mais e fugiram. Logo, eles subiram as escadas e olharam para o outro lado da parede. Sylvester fez o mesmo e se sentiu um tanto divertido e abalado com a cena. Ele só tinha ouvido falar sobre as hordas de esqueletos que surgem da morte repentina de uma vila ou cidade inteira devido a alguma calamidade. Eles não são muito poderosos para um mago ou cavaleiro, mas ainda assim, em número suficiente, podem ser desastrosos. Maxi. Olha.
Tem um esqueleto de gatinho também. Mirage apontou suas patas macias de seu ombro. O ar no topo da parede era forte e, como era uma área deserta, as noites eram especificamente mais frias. Então o peludo era o cachecol confortável de Sylvester em volta do pescoço. Ah, quer fazer amizade com ele, Chonky? Ele brincou. Mirage olhou atentamente para o esqueleto e logo balançou a cabeça. Não posso dividir minhas saborosas bananas com ele. Vai cair dele. Sylvester riu e se preparou para atacar as criaturas com fogo e luz para acabar com a ameaça rapidamente, para que ele pudesse trabalhar nos métodos para tratar os pacientes com esquizofrenia no mosteiro. Prepare-se para derramar fogo e luz sobre eles. Se você tiver cristais de luz, jogue-os também. Ele ordenou alto e claro. Sir Olan não estava absolutamente preparado para liderar em uma situação como esta devido ao seu medo dos mortos-vivos. Então Sir Doloran teve que assumir o comando. Acenda suas flechas em chamas. Sir Doloran rugiu como um militar que era. Max. Pare. Olha ali, perto da parte de trás dos esqueletos. Tem alguém. Felix explodiu de repente. Sylvester parou de olhar para a horda logo abaixo dele perto da entrada e olhou para trás. Ali, na névoa branca, a figura de um homem estava claramente presente. Parecia que o homem estava vestindo roupas escuras e todo o corpo estava coberto da cabeça aos pés. Isso é um inimigo? Um necromante? Ele deduziu rapidamente e se preparou para agir. Mudança de planos. Assuma a formação ofensiva e mire no homem de trás. Ele rugiu e caminhou até Gabriel. Provavelmente é um necromante. Você cuida dos portões de entrada. Se eles forem violados, os mortos-vivos entrarão facilmente. Use sua magia de luz. Terei que agir se o necromante fizer um movimento. Você está indo para ele? Questionou Gabriel. Sylvester negou. Eu não sou tão estúpido de ir até o inimigo quando ele está em sua terra natal. Não, deixe-o chegar mais perto. Solto. A ordem de Sir Doloran veio logo depois. Centenas de flechas com pontas iluminadas cobriram o céu como uma chuva de fogo e lentamente se arquearam em direção ao homem nas costas. Clank. Bom. No entanto, nenhuma das flechas atingiu o homem, pois alguns esqueletos pularam no caminho para salvá-lo. Isso efetivamente deixou claro que o homem provavelmente era o mestre desses esqueletos. Sylvester preparou sua lança para o pior cenário também. Solto. A barragem de flechas continuava saindo em ondas, mas o necromante estava mais seguro do que nunca. No entanto, um problema maior estava perto dos portões, pois os esqueletos começaram a formar uma montanha ali, subindo uns nos outros para chegar ao topo. Sylvester rapidamente se aproximou e usou abertamente o movimento Whirling Fury para criar um pequeno tornado de fogo perto dos esqueletos. Em um instante, ele se enfureceu através deles, queimando alguns e soprando os outros para longe o suficiente para destruir seu ímpeto. A situação não estava fora de controle, porém, e ninguém entre os quatro estava em pânico. Pelo contrário, Felix e Gabriel estavam ajudando os soldados, dando-lhes ordens. Felix era um cavaleiro acima de tudo, então ele foi facilmente capaz de atirar algumas lanças nos esqueletos com precisão. Então ele estava ordenando aos soldados que trouxessem para ele o máximo que pudessem encontrar e os mergulhassem no óleo em chamas. Sylvester manteve um olho no necromante à distância, que estava se movendo muito devagar. Mas quando o homem finalmente saiu da névoa, ele notou algo. Espera, porque ele está arrastando uma perna. Ele está ferido. E o que é isso na mão dele? Ele notou um homem. O necromante estava segurando algo em sua mão como se estivesse tentando mostrar para todos eles. Mas a noite estava muito escura e a névoa os impedia de vê-lo. Sylvester decidiu fazer algo e jogou um cristal de luz perto do homem para ver as coisas com mais clareza. Bom. No entanto, no momento em que o viu, ele rapidamente berrou novas ordens e, sem esperar, pulou da parede. Pare neste instante. Amistosos. Felix e Sir Doloran também pularam e correram atrás dele, pensando que ele iria atacar o necromante. Você está bem? Chocando a todos, Sylvester pediu ao homem por seu bem-estar. Baque.
Assim que Sylvester o alcançou, o homem caiu de cara. Sylvester foi rápido em segurá-lo e pegar a coisa que o homem estava segurando. Olha, é a insígnia da igreja. Sir Doloren foi rápido em mexer nas roupas do necromante inconsciente e tirar alguns papéis. O resultado, porém, o deixou em estado de choque e de olhos arregalados. Isso? O que ele está fazendo aqui? Sylvester pegou o papel e o leu. Então ele é um inspetor do Sanctum também? Na verdade, o que ele está fazendo aqui? Na verdade, porque ele está sozinho. Ele é pelo menos um homem classificado como Bishop e deve ter uma equipe. Sir Doloren mexeu mais nas roupas, mas não encontraram mais nada. Eles podiam entender, porém, que nenhum inspetor de Sanctum normal e experiente manteria seus documentos de atribuição para si mesmo. E os esqueletos? Eles não vão parar a menos que ele pare sua magia. Felix perguntou quando notou que os esqueletos estavam vindo em direção a eles lentamente. Sylvester pegou o necromante em seu ombro como um saco de arroz. Deixe-os em paz. Eles vão morrer ou ser anulados pela manhã de qualquer maneira. Precisamos primeiro colocar este homem em segurança e curá-lo. Parece que ele está sofrendo de esgotamento do solário. Sir Doloren assentiu e acenou com a mão em direção à parede divisória. Logo, uma escada caiu para eles subirem, enquanto Felix os cobria por trás e parava os esqueletos. Como um touro, ele os separou como brinquedos com sua espada desumanamente longa. Sylvester trouxe o necromante para a estação de cura e colocou o homem na cama. Ele parecia pálido como a lua, provavelmente devido a se cobrir o tempo todo. O homem não era muito velho, provavelmente de meia idade, mas não tinha cabelo no rosto ou na cabeça, até as sobrancelhas sumiram. Ainda assim, Sylvester não pôde deixar de assentir, pois esperava que um necromante se parecesse com isso. Um solitário. Ainda bem que mantemos os cristais de solário para nós mesmos, murmurou Sylvester quando começaram a fornecer os minerais necessários. No entanto, Gabriel estava à beira das lágrimas por ser o responsável pelas contas do time. Ele deveria anotar todas as despesas para que, mais tarde, eles possam reembolsá-las. A administração nunca nos deu dinheiro para comprar esses cristais. Eles são muito caros, Max. Sylvester zombou e tirou o dinheiro de uma bolsa de couro pertencente ao necromante. Bem, eu nunca disse que estamos salvando esse necromante de graça. Uau! É assim que os monstros se parecem. Só então, o menino errante da cidade, Shane Colt, entrou para ver a nova adição. Sylvester riu e chamou. Ele estava tentando fazer com que esse menino se apaixonasse por aprender magia e cavalaria. Ele sempre poderia usar alguns subordinados bons e fortes. E como o menino era muito jovem, ele poderia torná-lo extremamente leal a si mesmo com alguns métodos não tão convencionais. Ah, não, temo que isso não seja um monstro. Bem, não do tipo que você pensa. O que você está fazendo aqui? Espero que não tenha entrado sorrateiramente para encontrar sua mãe. Shane balançou a cabeça fortemente. Eu nunca vou desobedecer você, padre. Você é meu novo professor, e mamãe diz que devemos sempre ouvir nossos professores. Quando eu me tornei eu disse que iria ensinar violino a ele. Ótimo, garoto. Agora não perca tempo aqui. Encontre outra coisa para fazer. Sylvester o enxotou. Mas Shane ficou para trás e perguntou curiosamente. Sacerdote, eu ouvi o arcipreste falando sobre Bloodlings. Eles são assustadores. Eles são ruins. Como eles se parecem. Como eles nasceram. Eu também era tão chato quando era criança. Sylvester se perguntou. Mas ele entreteve a curiosidade. Eles são o pior tipo de monstro, e eles parecem feios com muitos tentáculos. Eles podem destruir cidades com facilidade também. Então, você pode vencê-los com sua magia brilhante. Claro. Sylvester respondeu quase instantaneamente. Como ele poderia não dizer sim? Em um instante, a boca e o nariz de Sylvester foram atingidos por uma quantidade extrema do cheiro de tulipa. Era a prova do quanto o garoto o adorava em sua mente. Era quase inacreditável. Minha luz teve muito efeito sobre ele. Ou talvez seja porque salvei a mãe dele. Sacerdote,
Posso um dia me tornar tão forte quanto você? Posso também acompanhá-lo na aventura. Aventura. Quase morri mais vezes do que posso contar. Mas Sylvester não queria partir seu coração, e o menino era realmente talentoso para ser um arquimago. Se você treinar duro em magia e se tornar um mestre mago nos próximos 8 anos. Suas palavras pareciam significar muito, pois o garoto sorriu de alegria de orelha a orelha. Sério? Você promete? Sylvester suspirou e assentiu. Se você mantiver sua palavra, então eu manterei a minha. Torne-se um mestre mago, e prometo convidá-lo pessoalmente para a Terra Santa. Arg. Não. Ele está acordando. Gabriel levantou-se rapidamente. O necromante finalmente pareceu responder aos tratamentos. Twitch Pop capítulo 108. O necromante acordou logo depois enquanto se curava com a ajuda dos cristais do solário. Ele parecia assustado, em primeiro lugar, e isso exigiu algum tempo para consertar. Eles tiveram que trazer comida de verdade e poções calmantes para acalmá-lo. Quando ele finalmente parecia saudável o suficiente para falar, Sylvester voltou a falar com ele, desta vez garantindo que ninguém o escutasse, colocando Sir Doloren, Felix e Gabriel como guardas do lado de fora. Sylvester também compartilhou seus papéis de identificação da igreja, primeiro revelando que ele era um inspetor do Sanctum. Diga-me por que você está aqui e o que aconteceu com você. Ah, você é o novo garoto de quem todos falam. Ouvi falar muito de você, jovem bardo. O homem falou, sua voz parecendo ter um toque de assobio sussurrado por algum motivo, criando uma aura de mistério ao seu redor. Eu sou o bispo Lazark Kumizar, um membro do clero há décadas. Não fui enviado para cá originalmente, na verdade, estou em missão há mais de 3 meses. Além das montanhas ao sul desta cidade, há uma vila. Recebemos um relatório de alguns comerciantes de que toda a aldeia estava vazia e as pessoas simplesmente desapareceram de alguma forma. Não importa o quanto eles olhassem, não havia ninguém para ser visto em qualquer lugar. Eventualmente, o arcebispo local do condado enviou homens para procurar, mas quando eles também desapareceram, a tarefa foi dada aos inspetores do Sanctum. Um nome do noroeste. Ele é do condado de Felix. Sylvester reconheceu o estilo do nome, que era muito diferente do resto dos reinos do sul. Sylvester assentiu e sentou-se ao lado dele. Ele não sentiu nenhuma mentira vindo do homem e podia entender o porquê. Um inspetor do Sanctum podia confiar um pouco em outro porque estava em seu livro de regras ajudar uns aos outros em necessidade. O objetivo final era terminar a tarefa, só isso. Eu sou o Padre Sylvester Maximilian, e eles são minha equipe. Onde está sua equipe, Bispo Lazark? Sylvester perguntou a ele. Diante disso, o Bispo Lazark pareceu embaraçado. Isso. Eu ainda não encontrei minha equipe, sacerdote. Veja bem, embora o aspecto das trevas da magia não seja criminalizado e seja visto apenas como outro ramo da magia, as pessoas ainda têm algum preconceito contra isso. Ainda mais para alguém que é um necromante especialista. Então, mesmo depois de tentar muito, ninguém concordou em se juntar a mim no meu time e, desde então, os mortos são meus companheiros de equipe. Sinceramente, me sinto mal por esse cara. Sylvester teve pena do homem. O que você está aqui para? O homem perguntou. Sylvester também falou sobre sua missão. Acho que nossas missões são um pouco iguais. Fui enviado aqui para descobrir por que a cidade tinha tantas possessões demoníacas. Mais tarde, descobri que não era possessão demoníaca, mas sim uma doença mental que estava enlouquecendo as pessoas e tornando-as parecia que estavam possuídos. Você pode elaborar suas descobertas sobre a aldeia e como você chegou aqui? O bispo Lazark assentiu e contou toda a sua história sobre a longa investigação. Apenas chegar ao local da aldeia foi difícil para mim, pois nenhuma carruagem concordaria em ir até lá, e os comerciantes também não usam essa rota. Mas, eventualmente, quando cheguei à aldeia de Fotil, estava mais vazio do que as estradas de Sorrow. Olhei em volta para encontrar qualquer sinal de vida ou movimento. Mas logo percebi que a vila estava vazia há mais tempo do que qualquer um estimava, pois havia muita poeira em tudo.
Ainda assim, decidi dar uma olhada. Mas, logo depois de passar uma noite na aldeia, senti que meu comportamento estava mudando muito. Normalmente sou um homem muito calmo e controlado, mas por algum motivo, comecei a ficar com raiva em tudo, xingando e sendo totalmente nojento. Assim que percebi essas mudanças, tentei descobrir o motivo. Foi quando senti que havia algo errado com a água dos poços que eu bebia. Porque no momento em que parei de beber a água de lá, comecei para se sentir normal. Então, eu teorizei que algo semelhante deve ter acontecido com as pessoas da aldeia, e naquela noite, eu usei a necromancia para levantar todos os mortos do chão. Com certeza, centenas e centenas de esqueletos se levantaram do chão. Sylvester esfregou o queixo e pensou nos poços desta cidade. Eles morreram por causa da água? Não. Todos eles se mataram. Bispo Lazarca afirmou. Como sou especialista em esqueletos, posso dizer apenas de olhar como aquela pessoa morreu. E pela minha avaliação deles, ficou claro que força contundente foi usada em todos eles. A água nos poços deixou os aldeões loucos a ponto de se voltarem contra si mesmos e, provavelmente, uma tempestade de areia veio alguns dias depois, empurrando os corpos para o deserto. No entanto, minha tarefa ainda estava por terminar. Por isso saí para descobrir o motivo dessa mutação devido à água. E percebi que a água dos poços vinha de um rio subterrâneo que corria das montanhas ao norte. Ah, acho que sei onde isso vai dar agora. Sylvester sabia o que devia ter acontecido quando o necromante falou sobre as montanhas. E com certeza, Sylvester cheirou muito medo no necromante, uma combinação que ele nunca esperava ver. Mas os olhos do homem deixaram claro que ele passou pelo inferno para sobreviver. Eu entrei nas montanhas ao norte da vila com cuidado. Já havia me dito pelos comerciantes que uma névoa de miasma estranha, roxa e tóxica havia tomado conta dos vales. Então usei minha máscara de toxina para me manter seguro e entrei. Era difícil enxergar em meio a toda aquela névoa, mas graças à magia, usei o elemento ar para abrir caminho, parando a cada poucos metros para verificar o fluxo do rio subterrâneo tentando invocar esqueletos de criaturas do rio. Foi um trabalho tedioso, mas eu estava progredindo e, lentamente, estava alcançando o centro da estranha névoa roxa, um grave erro, pois tudo foi para o inferno a partir daí. Horror. O pior do tipo que você pode imaginar. Enorme e tão poderoso que meus feitiços foram apenas desfeitos, e sendo um bruxo das trevas, eu estava em desvantagem. O bispo Lazarco olhou para a palma da mão enquanto se sentia totalmente fraco e inútil. A criatura também tinha lacaios, pequenos e semelhantes a cobras. Não vi claramente, mas os olhos da criatura brilhavam mesmo na névoa espessa. Bastou para me derrubar foi uma rajada de vento da criatura que continha 1000 cortes. Minha perna foi ferida por ela. Mas quem sabe por quanto tempo a criatura estava lá, já que eu era capaz de ressuscitar os mortos da areia profunda ao seu redor. Mais de 10.000 esqueletos cercaram da areia, mas eu ainda não podia fazer nada além de usar esses esqueletos como escudos para minha própria fuga. Foi um caos porque eu não conseguia ver nada devido à névoa densa semelhante à escuridão. Mas, os pequenos lacaios parecidos com cobras me perseguiram, me fizeram tropeçar e tentaram estrangular meu pescoço. Aquele lugar, padre, é o inferno. De alguma forma consegui atravessar a serra e chegar aqui, do outro lado das montanhas. Me senti vulnerável ali. Totalmente impotente, eu sei. Tenho vergonha da minha covardia. Esse homem louco. Sylvester podia imaginar toda a situação acontecendo em sua cabeça enquanto tentava se colocar no lugar do homem, como já havia experimentado um Bloodling antes. E o fato de que esse homem saiu vivo, sozinho, quando Bloodling também tinha lacaios, era nada menos que uma prova de sua proeza. Aos olhos de Sylvester, ele não tinha nada além de admiração por este homem. Não. Besop, você é um dos bruxos mais fortes que já conheci. A única coisa que você sobreviveu não foi apenas outra criatura da noite, mas um Bloodling. Um Bloodling? Acho que só ouvi falar deles, então não sei muito. Ah, se bem me lembro,
Você esteve envolvido em um incidente antes, correto? Silvestre assentiu. Eu tinha 9 anos naquela época e mal sobrevivi ao encontro. Aquele Bloodling, até mesmo o clero classificado como arcebispo morreu em suas mãos. Somente quando o Inquisidor Lorde Supremo veio, a criatura poderia ser morta. A propósito, posso saber se você encontrou este Bloodling dentro de uma caverna? Não, era ao ar livre, no meio das montanhas. O vale mais profundo é o seu lar. Sylvester deu um suspiro de alívio ao ouvir isso. Desde todo aquele desastre, anos atrás, ele não gostava de todos os tipos de cavernas. Mesmo bem iluminado, ele não gostaria de entrar neles. O bispo Lazark suspirou de repente. Lorde Inquisidor poderia matá-lo, então era impossível para mim matá-lo. Eu não sei. Talvez você não tivesse as ferramentas certas para isso. Por exemplo, a maior ruína deles é a magia da luz, e você sendo um necromante, era impossível de fazer. Como se fosse impossível para mim fazer magia negra. O homem não se sentia bem em ouvi-lo falar sobre a caverna assim. Não me diga que você vai entrar lá. Sylvester levantou-se, pois era hora de ir trabalhar. Eu não vou. Pelo menos não por enquanto. Meu primeiro dever é para com as pessoas, e tentarei curá-las o mais rápido possível. Deve haver uma razão pela qual a loucura da névoa está afetando as pessoas daqui desde o vento e a água não correm nesta direção em frente às montanhas. Você não pode vencê-la, sacerdote. A coisa é muito forte, sem falar que você não pode ver lá. Sylvester deixou os curandeiros entrarem. Da última vez eu era criança e ingênuo, não tinha planos e fui mal preparado. Desta vez, estarei pronto com as coisas certas para dar um inferno naquela criatura. Não se esqueça, Bispo Lazard, eu também sou o bardo do Senhor. Para aquela criatura, minha luz é nada menos que a espada mais afiada. Por favor, descanse aqui e tente se recuperar. Sylvester deu um tapinha no ombro do homem. Você irá comigo eventualmente. O bispo Lazark assentiu e viu Sylvester sair em silêncio. Mas, uma carranca repentina apareceu em seu rosto pálido logo depois. Porque eu senti a mesma frieza dele como meu antigo mestre. Sylvester e o resto deixaram a estação de cura para fazer seu trabalho. Mas, enquanto avançavam, foram confrontados por um guarda. Padre, você foi chamado por Sir Olan para o distrito de frutas, com urgência. Qual é o problema? Aconteceu alguma coisa? Sylvester perguntou, um tanto relaxado agora, pois sentia que os mistérios estavam lentamente se revelando para ele, e ele estava chegando ao fim de sua tarefa. Quanto ao Bloodling, ele honestamente não tinha nenhum desejo de ir para lá, a menos que fosse absolutamente necessário. Em vez disso, ele poderia retornar à Terra Santa e informar os superiores sobre isso. Houve outro possuído por demônios. Um verdadeiro. Sylvester parou em seu caminho, olhou para suas próprias mãos, as várias linhas em sua palma, e se perguntou: qual de vocês filhos da puta é responsável pela minha miséria? Enquanto isso, atrás de Sylvester, Felix fazia o mesmo, enquanto Gabriel e Sir Doloren também olhavam para as palmas das mãos, mas não sabiam o que pensar. Sylvester suspirou e caminhou para a frente enquanto olhava para o céu. É minha sorte, ou o mundo é muito louco. É a profissão. Sir Doloren corrigiu. Por quê? Por que você não poderia me adotar mais rápido, Rei Gland? Eu poderia ter sido um príncipe rico e gordo agora. Pat. Mirage de repente deu um tapinha na cabeça com as patas. Isso fez Sylvester rir. Em vez disso, um gato mágico me adotou. Não posso reclamar aqui. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.